Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com o Clóvis Pereira, que é preparador físico, formado pela Universidade de São Paulo, Health Fitness pela Oral Roberts University em Oklahoma, fundador da Fit and Health, que é uma equipe de educadores físicos especializada em cirurgia bariátrica e metabólica, e realiza atendimentos também no Hospital Albert Einstein para pacientes em programação de cirurgia bariátrica, né? E, primeiramente, Clóvis, bem-vindo. A ideia aqui é estar discutindo com você a respeito do treinamento físico com foco na perda de peso. Tá bom? Boa noite, João. Primeiro é um prazer, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você e dividir com os colegas, com o grande público, informações sobre o treinamento físico nos casos de obesidade. É um prazer estar contigo. Ótimo. Bom, quando você, a necessidade de perda de peso é uma das justificativas mais comuns para muitas pessoas iniciarem a prática de atividade física, né? Então elas iniciam com esse objetivo principal, né? E historicamente a perda de peso foi muito associada com os exercícios aeróbicos. A gente vai ver aí ao longo da discussão que não é só isso, claro, eles fazem parte, mas não é só isso, né? Mas para a gente entender um pouco esse começo, que são esses exercícios aeróbicos e por que eles são tão importantes para aquela pessoa que quer perder peso? Bom, sem dúvida, João, a maior busca, né, o maior argumento das pessoas que buscam as academias ou buscam orientação física é a necessidade ou a vontade de perder peso ou de cuidados com a saúde, ou as duas coisas diretamente. E aqui, antes até de falar especificamente sobre os exercícios aeróbios, eu gostaria de diferenciar o que é o exercício performático do que é o exercício terapêutico, porque isso também envolve exercícios aeróbios. Isso, na verdade, é uma visão do que é o seu foco na prática da atividade física. O exercício performático é aquele que você busca uma evolução contínua e infinita de resultado, de performance. E este não deve ser o foco de quem faz atividade buscando melhoras da saúde. Sejam eles exercícios aeróbios ou anaeróbios, exercícios de força ou quaisquer que sejam. Porque quando você busca perda de peso ou saúde, você deve olhar para si mesmo, entender os seus limites e não ter uma busca contínua pela melhora, uma busca eterna pela melhora, porque isso causa lesão, isso causa algum sofrimento e até afastamento da atividade física rotineira. Mas falando o conceito sobre exercício aeróbio, o exercício aeróbio, do ponto de vista mais simples de explicação, normalmente são aqueles exercícios cíclicos, aqueles exercícios contínuos, de baixa ou média intensidade, que se faz de forma sem intervalos, como correr, caminhar, pedalar, nadar. E do ponto de vista fisiológico, é o exercício que você faz conseguindo suprir a necessidade de oxigênio do seu corpo, fruto do exercício, através da respiração. Então, ou seja, é uma situação em que um corpo encontra o equilíbrio dentro da prática do exercício, o que proporciona que ele se alongue por mais tempo. Isso é tecnicamente um exercício aeróbio. Normalmente, aí retomando a caminhada, corrida, natação, transporte, ciclismo, esse tipo de coisa que caracteriza o exercício aeróbio, né? Ótimo. Bom, a perda de peso que é proporcionada pelos exercícios aeróbios está relacionada basicamente a duas variáveis, né? Que é a intensidade e volume de treinamento. Então, quando a gente fala em treinamento aeróbio, essa é o centro aí do que a gente tem que pensar. Qual é a intensidade ideal e qual que é o volume ideal, independente de qual que é a atividade, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que os adultos pratiquem pelo menos de 150 a 300 minutos de atividades aeróbias por semana, distribuídas na maior parte dos dias das semanas, né? E, e essa atividade deve ser de moderada a vigorosa, né? De atividade de moderada a vigorosa intensidade. Para aquelas pessoas que estão com foco em perder peso, essa recomendação também é válida ou como é que você trabalha essas variáveis de volume e intensidade nesses pacientes? Olha, João, essas referências do muito ou pouco
Isso depende muito de cada indivíduo. É por isso que a recomendação da atividade física precisa ser bastante individualizada e muitas vezes a gente traz enganos que podem ser até nocivos à saúde quando se generaliza. Então, é claro que a atividade aeróbia, para surtir efeito na perda de peso, primeiro, precisa ser uma atividade disciplinada. O que eu chamo de disciplinada, como você bem disse, é bastante frequente ao longo dos dias da semana. Então, ela se torna mais eficiente e mais segura quando ela é mais frequente do que intensa. O que eu quero dizer com isso? O indivíduo que vai lá e faz uma forte corrida e depois fica 3 dias dolorido, deitado na cama em casa, ele obtém resultados muito piores do que aquele indivíduo que faz uma intensidade menor, mas por mais dias da semana. Então, tendo uma intensidade mais baixa, é possível até fazer exercícios diariamente, continuamente. Porque a intensidade é exatamente pouco lesiva. Então, eu sugiro que o volume de 30 minutos, isso é um número obviamente genérico, não se pode precisar para cada indivíduo, mas em linhas gerais, 30 minutos diários de uma atividade cíclica de média intensidade vai promover um impacto de gasto calórico que será visível na perda de peso ao longo do tempo, que eu chamo de tempo, nós estamos falando aí de 1 ou 2 meses, o indivíduo já vai começar a perceber a perda de peso. Claro que isso precisa estar associado ao aporte nutricional, precisa ter orientação nutricional, senão a gente acaba enxugando o gelo e o indivíduo acaba se machucando, fazendo exercício ainda pesado, se não tiver um bom auxílio nutricional para esse equilíbrio energético, né? Ótimo. E aí, só recordando do que a gente falou já, atividades aeróbicas a gente pode considerar uma caminhada, uma corrida, uma Sem dúvida. natação, né? Um transporte, enfim, outras atividades que são geralmente atividades com movimentos repetitivos Cíclicos, cíclicos, exatamente. né? Agora, a pergunta que sempre se tem, pô, mas caminhada vai me fazer perder peso? Isso também depende do nível de condicionamento da pessoa ou não, olha, uma caminhada vai fazer qualquer pessoa perder peso. Né? Não é verdade, porque o quanto significa uma caminhada para alguém? Se você pegar um indivíduo ainda em condição de iniciante, um indivíduo com sobrepeso, um indivíduo com limitação de capacidade respiratória, uma simples caminhada significa um esforço bastante importante. Então, se esse indivíduo disciplinadamente repetir essa caminhada ao longo dos dias, isso vai significar para ele um exercício importante que vai ter um bom impacto no gasto calórico e, consequentemente, na perda de peso. Sem dúvida, um indivíduo muito mais bem preparado, um indivíduo em que uma simples caminhada não o impacta do ponto de vista metabólico, não altera a frequência cardíaca, claro que altera todo mundo, mas não significativamente a frequência cardíaca ou a sua frequência respiratória, aí o impacto na perda de peso será menor. Mas caminhar é uma atividade extremamente saudável para quem quer que seja, e obviamente mais importante do ponto de vista de gasto calórico para quem é menos preparado. Ótimo. Quando a gente fala em intensidade de treino, você já mostrou aqui um pouco a importância disso, quer dizer, a gente prioriza o volume, mas isso não significa que a intensidade não tem importância, né? Sem dúvida. Existem várias formas de você avaliar a intensidade. A forma mais básica que a gente fala é, olha, se você consegue manter uma conversa contínua com alguém, você está com uma intensidade leve. Se consegue falar frases, mas não manter uma conversa, você está numa intensidade moderada. Se você consegue falar palavras, mas tem dificuldade para falar uma frase, seria uma atividade vigorosa, né? Atualmente, Claro. já existem outras medidas que vão ganhando um pouco mais de tecnologia, vamos dizer assim, envolvendo, por exemplo, um teste ergométrico para avaliar as frequências cardíacas e determinar zonas de treinamento. O que você costuma usar pensando no paciente com um objetivo de perda de peso? Olha, aquilo como eu disse, né, o muito ou pouco depende para quem e de quem nós estamos falando.
essa regra que você descreveu, muito bem descreveu aí, a gente usa para pacientes com menos recursos, né? De medir frequência cardíaca, de medir pressão arterial. Essa é uma referência simples do paciente, porque quando a frequência respiratória é elevada, fica difícil falar, porque a gente não consegue inspirar enquanto fala. Então, obviamente, a fala fica comprometida à medida que você eleva a intensidade do treinamento. Então, a grosso modo, isso pode ser uma referência. Mas nós, profissionais, preferimos usar a frequência cardíaca como uma ótima referência. A pressão arterial também pode ser uma boa referência. E é claro que a frequência submáxima, que normalmente é utilizada para atividades aeróbicas, também depende de uma avaliação médica e uma avaliação de um profissional de educação física para você estabelecer esse padrão, essas faixas de treinamento. Mas para que a sua pergunta não fique absolutamente sem resposta, a gente fala que a frequência cardíaca por volta de 110 batimentos, 120 batimentos, ela é razoável para que a atividade perdure por um tempo suficiente para fazer uma perda calórica produtiva, desde que essa atividade seja disciplinada ao longo dos dias. Ótimo. E aí, para quem tem menos, talvez, conhecimento aí de treino, você disse numa frequência de 110, e o que vale colocar aqui é que à medida em que a pessoa vai ficando mais treinada, a frequência cardíaca dela aumenta menos para fazer o mesmo tipo de Sem dúvida, atividade. você precisa de Então, mais esforço para isso, chegar nessa frequência, e também aí nós toleramos frequências mais elevadas. Quando a gente fala de indivíduos mais bem preparados, nós toleramos que ele se esforce mais, porque normalmente está mais acostumado a essa condição. O grande problema dos indivíduos destreinados, que querem, no ímpeto de iniciar uma atividade física, fazer muito, normalmente se desgastam demais, se machucam, a atividade fica muito curta e ele acaba se decepcionando e interrompendo esse processo tão benéfico à saúde dele por, na verdade, um excesso de vontade logo no início. Então, meu grande conselho às pessoas é: comecem devagar, comecem com bastante disciplina, façam a atividade com felicidade, com prazer, porque ela continua tão benéfica quanto ela é. Na verdade, não é à custa de sofrimento que você vai conseguir bons resultados. À custa de disciplina, sim, mas não de sofrimento. legal. Isso é importante que você fala, porque, bom, eu atuo no consultório de medicina esportiva, e então a gente acaba pegando muito desses pacientes, e um dos problemas mais comuns é aquela pessoa que começa a fazer atividade física, faz dieta, perde peso, daqui a 6 meses está com o mesmo peso de novo, né? Então, Claro. a regularidade, a persistência, quer dizer, a taxa de abandono é muito alta quando começa a se querer fazer uma coisa que não é a ideia é mudar o estilo de vida, não é fazer um exercício para perder peso pontualmente, né? Tudo aquilo que você faz por pouco tempo vai durar pouco como benefício também. Então, procure montar uma estrutura que seja viável de ser mantida. Você sabe, João, você falou sobre o consultório de medicina esportiva. Muitas vezes a gente ouve dizer que determinado exercício machuca. Assim, olha, correr machuca. E não é verdade, eu não gosto dessa generalização. Na verdade, correr mal orientado machuca, correr inadequadamente machuca. Então, quando as pessoas generalizam e dizem isso, eu falo: correr machuca quem? Correr é um excelente exercício, ele só precisa de um processo gradativo, um processo pedagógico de evolução bem construído, para que a pessoa se torne um corredor no tempo adequado. Então, eu já vi na minha carreira a corrida salvar a vida de muitas pessoas, porque elas tiveram planejamento e orientação. É claro, se você for sair correndo pelas ruas aí, mal aconselhado, de forma exagerada, aí vai acabar no consultório médico com lesão e decepcionado e dizendo que correr machuca. Isso não é verdade. Sem dúvidas. Bom, e quando a gente fala em perda de peso, a gente está muitas vezes mexendo com perfis de pessoas muito diferentes, né? Então você Sem pode dúvida. pegar uma mulher que está entrando na menopausa e ganhando peso, é muito comum nessa fase da vida, pessoas que nunca tiveram hábito de praticar atividade física, né? E ao mesmo tempo você vai pegar, é muito comum pessoas que foram muito ativos do ponto de vista físico, e aí chega um momento da vida que tem filho, o trabalho fica mais difícil, mais compromissos,
e nessa fase acaba deixando de fazer atividade física sem mudar a alimentação. E aí o ganho de peso tem muitos ex-atletas aí que vão se reconhecer nisso e quem também está acompanhando a mídia tem muitos exemplos de pessoas que pararam com o esporte e ganharam muito peso, né? Sem Mas são dúvida. pessoas que têm um histórico, que já têm um conhecimento do corpo, que já têm enfim, um preparo neuromotor para poder fazer atividade física. O que que muda quando você pega esses perfis diferentes no consultório? Você sabe, João, que e é por isso que o consultório ela é uma parte muito importante do meu trabalho e eu julgo que todos os educadores físicos que iniciam o trabalho com o indivíduo precisam dedicar o primeiro encontro, talvez algumas horas do primeiro encontro, a entender a história de vida desse paciente, dessa pessoa. Porque a obesidade, o sobrepeso e a obesidade, eles são multifatoriais. As pessoas engordam de maneira e de forma muito diferente. E se você não entender a circunstância, a história pela qual esse indivíduo ganhou peso, seja ele recente, seja ele histórico, seja ele traumático, seja ele crônico, com forte bagagem genética, você não consegue ser preciso no tratamento. Orientar a atividade física é muito mais profundo do que simplesmente descrever exercícios. E é por isso que eu digo que muitas academias incorrem no erro de querer oferecer planilhas prontas a um grupo de indivíduos totalmente diferentes. E, obviamente, você vai fazer mal a maior parte deles, vai decepcioná-los. Então, a primeira grande questão é entenda qual é a evolução de peso deste indivíduo. Ele já teve boa experiência motora, como você bem citou. Posso evoluir rapidamente nas questões de coordenação motora, de equilíbrio, porque ele já foi atleta? Ou não? Preciso evoluir bem devagar, porque esse é o primeiro contato que esse indivíduo tem com a atividade física. Então, a velocidade de evolução, a complexidade gestual e motora de cada exercício precisa ser considerada a cada indivíduo. E quando você faz essa adequação, a sua chance de sucesso aumenta muito. E o sucesso, ele é o combustível da disciplina e da inclusão desta nova rotina, ou nova ou não, mas desta rotina na vida do indivíduo. Então, ele precisa aderir a essa rotina. E para que ele faça essa adesão, ele precisa ser bem compreendido, bem entendido. E você sabe, João, me estendendo um pouco, é por isso que as academias muitas vezes têm uma perda, uma rotatividade de alunos muito grande, exatamente por não haver essa personalização da recepção do aluno na academia. Então o aluno já chega lá dizendo o seguinte: eu já não gosto muito desse negócio, já me custa caro, e aqui me parece que eles não sabem quem eu sou, eles não sabem da minha história. E isso é absolutamente necessário na educação física moderna, você conhecer o histórico do seu aluno para poder adequar o exercício e a velocidade de evolução. E aí sim você colhe bons resultados. Ótimo. Insistindo um pouco nessa questão de ex-atletas, não estou falando necessariamente um atleta de altíssimo rendimento, Sim, né? sim. Mas é muito comum a gente receber essas pessoas no consultório que eles falam, eu estou correndo muito leve, né? Eu fazia, há 10 anos atrás, eu corria 20 quilômetros a 4 minutos por quilômetro, até menos que isso, a 3,50 por quilômetro. Agora eu corro 3 quilômetros e corro a 5 minutos por quilômetro, ou 6 minutos por quilômetro e não Ou aguento mal correr consigo mais, né? correr, né? E não consigo correr mais, não consigo sair dos 3 quilômetros. E dá a ideia de que aqueles 6 minutos por quilômetro é muito fraco, né? Quando na Sem verdade, dúvida. para aquela condição que a pessoa está, talvez não seja tão fraco. Como é que você faz para tentar conter os ânimos dessa pessoa que começa a querer aumentar a intensidade e não consegue fazer volume de treino, porque está sempre querendo não chegar no que fazia antes, mas sempre achando que está muito fraco e quer aumentar um pouco a intensidade e não aguenta isso, né?
Olha, a sua pergunta é muito boa, porque eu tenho algumas técnicas desenvolvidas aí ao longo dos anos de carreira para lidar especificamente com este público. Porque esse público vem com uma memória de performance uma vez estabelecida na vida e tem dificuldade de assumir que ele não é mais aquele indivíduo que fazia essas atividades com esses resultados. Então, o que eu gosto de fazer é variar. É tirar ele desta memória, desta obsessão, da busca por aquilo que ele fazia em uma época da vida dele. Então, se o indivíduo foi corredor, eu falo assim, então nós vamos usar a natação, nós vamos usar a bicicleta, nós vamos usar outros exercícios coordenativos, mas tirá-lo da obsessão de voltar a correr o que ele corria, para tirar dele a referência. Então, ou seja, eu posso usar, ainda que o objetivo seja perder peso, eu posso usar a musculação de uma forma bastante dinâmica e variada, com exercícios alternados de grupos grandes, grupos musculares grandes, tornando o gasto calórico elevado e tirando do exercício a referência do que ele fazia anteriormente. Então, quando ele perde essa referência, ele fica menos desanimado, menos depressivo, porque ele não consegue mais fazer, e fica feliz por estar aprendendo algo novo. É claro que, João, o ganho de confiança que o profissional, tanto o profissional da área médica quanto os educadores físicos, precisam ter junto a este paciente. O indivíduo precisa confiar em você. E é por isso que essas esse atendimento teórico, antes mesmo de iniciar as práticas físicas, eles são tão importantes, porque eles trazem ganho de confiança. O indivíduo precisa ir para uma atividade orientada por você, confiante de que você sabe o que está fazendo, de que você tem um plano e que esse plano vai atender os objetivos dele. Quando você tem isso, você é capaz de fazer um lutador de MMA fazer passos de balé, se ele entender que está sendo bem orientado, que existe um propósito e que isso está no caminho dos objetivos dele. Então, é por isso que eu digo que eu falo aos jovens orientadores físicos, comunique-se com o seu cliente, demonstre a ele que você sabe o que está fazendo e que você tem um plano, e que cada um daqueles movimentos faz parte de um processo pedagógico para chegar onde ele deseja. Então, a gente tira um pouco disso, dessa referência que ele tem, dessa busca enlouquecida por ser o que ele era, sendo que, na verdade, hoje ele é anos mais velho, quilos mais pesado e precisa ser readequado. Acho que é mais ou menos por aí. Ótimo. Bom, acho que a gente já discutiu bastante a parte dos exercícios aeróbicos, acho que muito do que a gente falou até aqui está focado nisso, né? Agora, os exercícios de força, eles, vamos dizer, por muito tempo foram negligenciados dentro desse objetivo de perder peso, né? Aquela coisa, se quer perder peso é aeróbico, né? Aeróbico, vai suar. Exato. E, de fato, o exercício de força, ele não promove um gasto calórico tão alto na maior parte das vezes durante o treino, né? Então, qual que é a importância desses exercícios para quem está querendo perder peso? Olha, João, essa é uma ótima pergunta. Eu espero que o grande público nos ouça para a gente poder desmistificar algumas coisas que foram criadas ao longo da prática física. E eu falo que nenhum exercício é tão bom quanto vários exercícios associados. Não existe o protocolo de nenhuma atividade, nenhuma esportista ou de nenhum paciente onde exista um único aspecto de práticas físicas, um único elemento a ser treinado. Então, mesmo o indivíduo que quer treinar para maratona, ele precisa fazer musculação para compensar as articulações, para estar forte, para estar equilibrado, para poder suportar o treinamento aeróbio. Então, não existe, sob circunstância nenhuma, para esse aspecto não há exceção, aonde o treinamento aeróbio deva ser dissociado do treinamento de força. E para convencer o paciente, o aluno, de que a atividade de força também gasta caloria, ajuda na perda de peso, eu faço uma simples descrição. A atividade aeróbia, por ter uma frequência cardíaca mais elevada, um consumo de oxigênio mais elevado, no momento em que se executa, naquele instante, durante a atividade, realmente o gasto calórico é maior naquela atividade. Entretanto, existe uma coisa importante que é taxa metabólica basal.
O que é isso, traduzindo? Taxa metabólica basal é quantas calorias um corpo, uma massa corpórea gasta para se manter vivo. Então, muitas das pessoas chegam no consultório e falam assim, quantas calorias gasta um indivíduo que tem 1,80 m e 80 quilos? E eu pergunto, 80 quilos do quê? Porque se forem 80 quilos com 30%, 35%, 40% de gordura, a taxa metabólica basal é muito mais baixa. Porque gordura é um tecido que gasta pouca energia para existir. Se o indivíduo tem 1,80 m, 80 quilos e 12% de gordura, ele tem uma taxa metabólica basal muito mais elevada. O que eu quero dizer com isso é que quando o indivíduo treina força, desenvolve músculos, primeiro, ele gasta energia para construir aqueles músculos. Ele gasta calorias para realizar o trabalho de força. Mas, principalmente, ele vai gastar mais energia, mais calorias ao longo das 24 horas, mesmo dormindo, porque ele tem um corpo mais forte. Então, na verdade, não existe... O método mais produtivo é você associar exercícios aeróbios com exercícios de força. Até porque, sendo um corpo forte, você vai ter melhor desempenho nos aeróbios, um desempenho mais seguro, mais livre de lesão, consequentemente mais duradouro. Então, sem dúvida, associar isso é muito importante. Legal. E aí você trouxe 2 pontos importantes. O primeiro é a importância da força para dar um suporte físico, né? Para que a pessoa consiga fazer os exercícios, inclusive os aeróbicos, sem se machucar, né? E o segundo ponto ligado diretamente ao gasto energético, né? Então a musculatura é o tecido que mais gasta energia no corpo, seja na taxa metabólica basal e também durante o exercício, porque tendo mais músculo, sem dúvida, você vai gastar mais energia. Um corpo mais forte é capaz de gastar mais energia. E eu acho que uma coisa que vale considerar é que assim, a gente vai ver, talvez, ter algumas pessoas que se encaixam nesse perfil, que são aquelas que, vamos dizer, olha, eu tento fazer um pouco de atividade física, mas eu quase não como, eu tenho uma dieta excelente, como pouca quantidade, como só ter comidas saudáveis e estou ganhando peso, né? E aí você vai pensar, se ela não tiver músculo, ela não vai gastar energia e aquele pouco vai ser muito para ela, né? Então, sem dúvida, à medida que você ganha músculo, acho que isso vai ajudar, né? Agora, sem quando dúvida. você fala em exercício de força, você pode manipular os treinos de força também de acordo com o seu objetivo, né? Então, Claro. você pode fazer, na verdade, treino de força, a gente fala em força, mas é aquele tipo de treino resistido, ou seja, treino que exige que você faça força, né? Você pode ganhar força e, em outras situações, você pode estar focando mais em ganho de massa muscular, né? Sem dúvida. Como é que você manipula o treino resistido para ganhar força ou para ganhar mais massa muscular? Olha, o treino de força daria um podcast inteiro aqui falarmos sobre como construir treino de força, né? Isso depende muito do seu objetivo. Eu vou me ater aqui à perda de peso, que é o foco da nossa conversa, né? Quando a gente fala de fisiculturismo, quando a gente fala de performance atlética, a gente volta a cair naquele termo da performance, aí é uma outra coisa. Mas eu falo que durante o treino resistido, eu vou me ater. Treino resistido pode ser resistido por peso, pode ser resistido por molas, como é usado no Pilates, pode ser resistido por elásticos, ou pode ser resistido com o próprio peso do corpo. Então, enfim, existe uma infinidade de formas de fazer força. Mas tentando trazer a simplicidade à resposta, quando você usa carga, pesos na academia, eu costumo dizer que pesos são proporcionais à velocidade de um carro numa estrada. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais rápido você vai, mais peso você carrega, maior é o risco de lesão. Então, eu não gosto de trabalhar com grandes cargas em indivíduos em fase inicial ou intermediária do desenvolvimento motor. Porque quando o indivíduo erra o gesto motor de uma atividade, a gravidade da lesão é proporcional ao peso que ele carrega. Para isso não há exceção. Então, quando eu falo em condicionamento físico para a saúde, quando eu falo em perda de peso, eu não gosto de ver indivíduos na academia levantando grandes cargas. Então, eu prefiro um número maior de repetição,
um intervalo entre séries com o tempo limitado, um número maior de séries e uma gama maior de exercícios por unidade de treino, para quê? Para diminuir a carga, aumentar o volume e assim eu conseguir o objetivo de segurança e de perda de peso. Então, não sei se eu me fiz entender, mas eu não gosto muito de quando eu vou à academia e vejo indivíduos iniciantes ou então que estão lá simplesmente buscando qualidade de vida, buscando perda de peso, levantando grandes cargas. Eu não sou parceiro dessa ideia. Tampouco usar métodos de poucas repetições. Então eu vejo lá indivíduos fazendo supino de 3 repetições com carga máxima. Para mim isso não faz sentido para alguém que quer perder peso, para alguém que quer ter uma vida saudável, expondo as condições articulares, tendíneas a um risco de lesão muito grande, que aí leva ao afastamento, leva ao ganho de peso, leva à decepção e a gente volta lá no começo de novo. Então, o trabalho de força deve ser feito com cargas relativamente baixas, com um grande número de repetição e intervalos de tempo controlado. Isso acho que é mais seguro e mais efetivo. Ótimo. Bom, quando a gente pensa há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, o treinamento de força, basicamente, você pensava em academias, né? Claro. Em que você fazia séries, às vezes 2 horas lá na academia. Era muito comum as pessoas passarem 2 horas na academia e ainda assim alternava treinos para diferentes grupos musculares em 2 dias da semana, porque um treino de 2 horas não era suficiente, né? Atualmente, cada vez mais tem ganhado espaço os exercícios que a gente fala funcionais ou outras modalidades de exercícios multiarticulares. A gente pode incluir o Pilates, pode incluir o levantamento de peso olímpico, os exercícios funcionais como todos, né? Quando você pensa em perda de peso, qual é o papel desses exercícios, desses tipos de modalidades? Ou, de fato, o exercício na academia, os exercícios tradicionais ainda devem ser priorizados aí? A sua pergunta é ótima, porque ao longo da década de 80, especialmente, nós passamos pelo grande boom da musculação, do fisiculturismo, da construção de corpos gigantescos, né? O Arnold Schwarzenegger e seus Arnold Classics aí, prêmios, e muita gente muito forte na academia. Mas esses músculos eram construídos com o suporte das máquinas de musculação. Então, para que servem as máquinas de musculação? Elas servem para lhe oferecer suporte, elas servem para direcionar o esforço a ser realizado, servem para te ajudar a estabilizar articulações e isolar musculatura, de forma que eu consigo sentar numa máquina e fazer isoladamente bíceps ou isoladamente ombros, e assim eu vou construindo o corpo com a musculatura como se fosse um quebra-cabeça. Depois nós percebemos que esse desenvolvimento isolado não se aplicava muito à vida cotidiana. Esses indivíduos ficavam extremamente fortes, muito mal preparados do ponto de vista aeróbio e tinham uma condição de vida ruim. E aí nós migramos para os exercícios fora da máquina, como a atividade funcional, a atividade multiarticular, a associação de grupos musculares e criamos o exercício funcional. Eu acho que para o indivíduo que busca perder peso, esses exercícios que associam gestos, associam grandes grupos musculares, eles são mais produtivos. Eles são mais seguros por lidar com menos carga e também mais produtivos. Entretanto, eles demandam uma coordenação motora um pouquinho maior, eles demandam uma boa consciência gestual e para isso você precisa de um bom professor e um bom processo pedagógico. Mas eu julgo que para o indivíduo comum, não atleta, a atividade, essa coisa de separar A, B e C nas séries ao longo das semanas, eu não gosto muito. Eu prefiro um treino mais integrado, de forma mais dinâmica e que ele possa se desenvolver do ponto de vista coordenativo. Eu acho isso mais interessante. Legal. E agora, para essa pessoa que não tem essa coordenação motora desenvolvida, que está querendo sair de uma vida sedentária, ah, com foco em em perda de peso, né? Os exercícios tradicionais da academia, eles estão ultrapassados ou eles têm algum papel ainda?
Não, não, tão longe de estar ultrapassados, de forma nenhuma. As máquinas continuam tão boas como sempre foram. A verdade, o que eu não gosto é da dependência das máquinas. O que eu não gosto é de o indivíduo perder a visão de todo do próprio corpo, não se desenvolver do ponto de vista coordenativo, como você bem disse, em prol de desenvolvimento muscular localizado específico. Então, as máquinas continuam muito importantes, são uma ferramenta útil, mas devem ser usadas mesclando-se com movimentos de maior complexidade motora, de maior integração articular. O que eu não quero é a dependência da máquina para o desenvolvimento físico, especialmente quando se fala em um indivíduo não atleta, em que não busca performance. Quando a gente trabalha com um atleta, aí realmente a especificidade de certos gestos exigem o uso da máquina. Mas isso para o indivíduo comum, eu acho que não é uma necessidade. Ótimo. E quando você fala que os exercícios demandam uma maior habilidade neuromuscular, no fundo você vai ter exercícios com diferentes níveis de exigência, dependendo do Claro, nível. claro. Aí o que eu digo é sequência pedagógica. Sequência pedagógica. Toda atividade motora, ela pode ser muito simplificada, ela pode ser extremamente avançada, e você inclui, você insere o indivíduo na faixa em que ele está apto a fazer. E, inclusive, isso é motivante e desafiador, porque você pode mostrar para o indivíduo aonde ele pode chegar se passar degrau por degrau nesse processo evolutivo. Aliás, isso dentro da academia, dentro da adesão, nós falamos que essa disciplina é tão importante, né? O indivíduo precisa mudar o estilo de vida. É muito interessante você traçar pequenas metas, para o indivíduo perceber o processo evolutivo dele, o engajamento dele nesse processo de atividade física regular. E isso pode ser uma boa ferramenta. Ótimo. Uma outra mudança, que essa aí já bem mais recente, né? É, Que vem acontecendo no meio do treinamento esportivo, e obviamente que aqui também é uma mudança que não serve para todo mundo, né? claro. A gente classicamente divide as atividades nos exercícios aeróbios e os exercícios de força. Mas agora tem ganhado espaço cada vez maior algumas modalidades de treino que buscam juntar os dois, né? Sem Que dúvida. buscam associar o treino de força com uma alta intensidade, com aumento de frequência cardíaca. Um dos que tem sido mais discutidos atualmente é o HIIT, né? Seria as siglas de High Intensity Interval Training. O que você tem para dizer sobre isso, pensando no paciente que quer perder peso? Olha, o High Intensity Interval Training é um excelente formato de exercício, porém para um grupo reduzido de pacientes. Ninguém começa as suas práticas físicas por HIIT, High Intensity Interval Training. A hora que você fala High Intensity, você já excluiu aí mais da metade dos alunos de uma academia, porque esses alunos não estão prontos para essa intensidade quando expostos ao cansaço excessivo e a carga de peso elevada. Essa é a associação perfeita para a lesão. Então, o High Intensity Interval Training é uma coisa que deve ser construída ao longo do tempo. Obviamente, essa intensidade não precisa ser tão alta no começo, essa intensidade não precisa ser tão alta no início, ou seja, você pode ir construindo um indivíduo apto a essa circunstância, mostrando para ele os intervalos dos treinos. Os intervalos são maiores no começo, mais para frente eles ficam em intervalos menores. Então, ou seja, high intensity e complexidade gestual depende de uma boa iniciação, depende de uma construção. E é por isso, João, permita-me chamar a atenção, essas aulas prontas que existem nas academias. Por exemplo, eu vou fazer uma aula de cycling, uma aula de spinning, eu vejo lá 40 bicicletas, a luz apagada, a música super alta, e o indivíduo, o professor lá na frente dando a aula, e eu falo, para quem essa aula está sendo montada? Aqui nós temos um senhor de 55 anos, aqui nós temos um jovem de 20, temos um triatleta, temos uma iniciante. Para quem essa aula está sendo montada? Então, tecnicamente, ela pode ser uma aula muito boa, mas ela está inadequada pela diversidade do público. É por isso que quando você vai à academia, esteja atento à modalidade, mas também à intensidade daquela atividade. Será que ela é adequada a você?
Será que ela é adequada à sua condição atual? Então, o HIIT é um excelente exercício. Até permita-me citar uma outra modalidade, não sei se você ia falar dela, que é o CrossFit. Era a próxima pergunta. Você ia chegar lá, desculpe, me antecipei, mas muita gente me pergunta, fala, Clóvis, CrossFit é bom? E eu respondo, bom para quem? CrossFit é um excelente exercício, um exercício fenomenal, pessoas extremamente fortes, saudáveis, bem equilibradas, dinâmicas, mas eu digo às pessoas, não comece pelo CrossFit. CrossFit não é para iniciantes. Inclusive, o pessoal do CrossFit pode me julgar mal aqui, mas dizem o seguinte, CrossFit é ótimo para emagrecer. E eu falo o seguinte, quem precisa emagrecer não está pronto para o CrossFit. Porque, na verdade, o CrossFit, CrossFit não é uma prática, um modelo como o Pilates. CrossFit é um esporte. CrossFit existe competição de CrossFit. Então, o indivíduo que precisa perder peso, que está se iniciando na prática física, o CrossFit não é uma boa atividade. Mas aí os crossfiteiros podem dizer o seguinte, não, mas a gente adapta a intensidade, baixa, fica levinho, fica simples. Bom, mas aí não é mais CrossFit. Aí você simplificou a atividade, trouxe para gestos básicos e está na formação de um atleta. Aí, ok, perfeito. Mas o CrossFit, como ele deve ser, ou como ele é restrito a um grupo muito pequeno de pessoas, porque ele corre o risco de ser seriamente lesivo. Os gestos do CrossFit requerem grande dinamismo, grande amplitude articular, velocidade, cargas elevadas, e como eu fiz a associação do carro, quando você aumenta a velocidade, o acidente fica maior. Então, o indivíduo, para praticar CrossFit, precisa estar preparado para tal. Essa é a ideia. Ótimo. E se eu fosse concluir alguma coisa a mais, essa questão da competição, obviamente você vai ver muitos falar, não, mas eu vou fazer compete, eu não quero competir, eu quero usar isso como uma forma de preparação física, né? Mas o CrossFit tem uma outra situação que não é um problema para todos, mas que é um problema para talvez a maioria das pessoas, que é aquela questão da superação, né? Quer dizer, existe uma palavra para definir o treino de CrossFit que é a superação. Você está tendo sempre que se superar, sendo estimulado para se superar. E quando você está querendo se superar, você está pensando em performance, você está pensando em um risco maior, em outros problemas que a gente já discutiu, que talvez equivalha aí a da competição, né? João, a sua colocação ela é perfeita, e é por isso que eu comecei a nossa conversa conceituando exercício performático de exercício para qualidade de vida, para melhorar indicadores clínicos. E aí eu volto a fazer uma associação com o carro. Quando você vai fazer uma viagem com a sua família de automóvel, você não pensa em chegar no destino o mais rápido possível e se superar no volante, porque você sabe que isso associa risco. Então, quando você olha para a performance, quando eu quero fazer mais rápido, quando eu quero levantar mais peso, de forma indefinida, eu vou trombar com lesão inequivocamente. Isso vai acabar em lesão. Agora, muitos atletas sabem disso e fazem isso com consciência. Assim, eu sei que eu vou me machucar, e se me machucar, me recuperar e voltar à atividade, faz parte da minha profissão. Eu vivo disso. Um piloto de Fórmula 1 não pode dirigir cautelosamente pela pista, porque ele vai chegar em último. Porque, na verdade, a profissão e a competição impingem que ele se arrisque, que ele faça cada vez mais rápido. Então, quando você trata um paciente, olha, voltando à importância da anamnese, o paciente fala para você assim, olha, eu quero correr maratona. Esclareça a ele todas as condições fisiológicas, anatômicas, ortopédicas e os riscos de correr uma maratona, e que além de determinada velocidade, determinada quilometragem, não se tem mais benefício de saúde, o que se coloca é risco sobre a sua estrutura e sobre a sua saúde. Mas se esse é um objetivo de vida, vamos fazer da forma mais segura possível. Agora, quando um indivíduo te procura, buscando perder peso, buscando melhorar a qualidade de vida e sua longevidade, porque ele quer poder viajar com a família no final do ano, não faz nenhum sentido essa busca indefinida pela melhora, essa superação diária, isso vai culminar com lesão. Então, ele precisa entender que aquilo é um meio e não um fim.
que aquilo, na verdade, é uma preparação para que ele viva bem, para que ele realize outras atividades de forma saudável e não, na verdade, busque naquilo em si a realização de seus desejos de campeão ou de excelência ou de visibilidade, que é o que algumas atividades pregam. Enfim, então é muito importante conceituar o que é competição, busca incessante pela performance, e o que é terapêutico, o que é cuidado com a saúde, perda de peso e responsabilidade sobre a integridade do aluno. É muito importante deixar claro isso. Ótimo. E aí, acho que para colocar também uma coisa mais aí, é que tem muitos atletas de alto rendimento inclusive tem atletas modalidades como, por exemplo, o levantamento de peso, onde o ganho de massa é importante e muitas vezes são pessoas que têm um excesso de peso muito grande. Tem atletas que precisam, em modalidades de peso, que precisam perder peso para poder se adequar a uma categoria, né? Quer dizer, aí é uma outra discussão. Então, quer dizer, você pode ter uma pessoa acima do peso e que queira, talvez precise perder o peso e que queira performance, mas aí é uma outra discussão em pessoas que estão muito bem preparadas fisicamente, quer dizer, é uma pessoa que está acima do peso, mas que está muito bem preparada fisicamente, né? E você sabe, João, até tem uma curiosidade quanto a isso, às vezes isso acontece dentro do mesmo esporte. Quando você olha um time de futebol americano, por exemplo, você vê um indivíduo que joga lá no meio do campo que tem 170 quilos. Ele é uma massa de músculos, também uma massa de gordura. Ele não é um exemplo de saúde para ninguém, mas para a função que ele exerce no campo, que é obstruir o adversário, a passagem do adversário ali, ele está perfeitamente construído. Que corre pelas laterais do campo, tem um indivíduo mais magro, menor, extremamente atlético, extremamente veloz, e ele está apto àquilo que ele tem que cumprir no campo. Então, ou seja, quando a gente fala de performance, de levantamento de peso, em uma única repetição, uma explosão muscular, né? Cada um tem o seu biotipo adequado. Então, aí a gente está falando de performance, o preparador físico precisa entender de cada esporte, de cada modalidade, e construir o atleta a esse fim. O que é muito diferente de tratar de saúde, que é o nosso foco principal aqui, da perda de peso e tal, que aí corpos de grande massa, obesos, nunca são saudáveis, né? Ótimo. Bom, mais duas perguntas só. Primeiro, em relação ao super obeso, né? Queria primeiro que você me definisse o que é o super obeso e que me falasse o que muda no treinamento quando você está pegando esse tipo de paciente. Bom, o superobeso, o conceito de superobeso pode ser feito de vários aspectos. Por exemplo, índice de massa corpórea. Índice de massa corpórea é uma coisa que eu não gosto muito, porque relaciona simplesmente peso e altura e não tem nada a ver com composição corporal. Índice de massa corpórea, nós falávamos dos jogadores de futebol americano, o índice de massa corpórea ele mistura quem é gordo com quem é forte, quem é um pouco dos dois, e é uma referência que não muito boa. Mas, de forma genérica, nós podemos categorizar um indivíduo, por exemplo, que tem índice de massa corpórea acima de 50 como um super obeso. Embora ele possa ser um indivíduo extremamente forte, tenha esse número elevado. Mas eu prefiro olhar um superobeso do ponto de vista clínico, por aspectos clínicos, por aspectos biomecânicos também. Do ponto de vista biomecânico, a partir do momento em que a obesidade de um indivíduo o impede de lidar com eficiência com o próprio corpo, que impede a amplitude de movimento articular. Por exemplo, nós temos obesos que não conseguem rodar os braços por conta da presença física de tecido adiposo. Nós temos pacientes obesos que não conseguem se levantar de uma cadeira, não conseguem se levantar da cama. Esses pacientes eu já começo a qualificá-lo como superobesos. Existem quadros de obesidade que fazem insuficiência respiratória. Você põe o paciente deitado, ele não respira, ele tem falta de ar, porque o abdômen pesa sobre o diafragma e ele não consegue respirar. Então, ou seja, esses indivíduos são indivíduos extremamente peculiares. São indivíduos que, ao montar um plano de atividade física para ele, você precisa examinar com muito cuidado qual é a competência física dele,
porque eles têm isso bastante limitado. Muitas vezes ficar em pé e levantar e abaixar os braços para esse indivíduo já é um exercício extenuante, porque ele tem insuficiência respiratória. Então, ou seja, a análise clínica deste indivíduo prévia à organização da atividade física é bastante importante. Outro aspecto a ser analisado é a segurança do paciente. Essas pessoas, normalmente, se sofrerem quedas, são bastante graves por conta do próprio peso, sofrem fraturas, têm que passar por por processos cirúrgicos complexos por conta da própria composição física. Então, a segurança é um aspecto importante. Ao sentar-lhes em bancos, em cadeiras, só se a cadeira suporta, ele não vai sofrer uma queda. Então, o protocolo ele fica muito voltado para a segurança e para a capacidade que certamente será limitada dessas pessoas. E um outro aspecto bastante importante, aí a gente entra no âmbito emocional e psicológico. Esse paciente normalmente é um paciente deprimido, normalmente é um paciente envergonhado, muitas vezes abandonado pela família e pelos amigos. Então, o que é muito importante a todos os profissionais que abordam esse paciente é o acolhimento. Ele precisa se sentir acolhido antes de uma perfeição técnica ou de algo assim. Ele precisa se sentir compreendido e não culpado pelo próprio Estado. Ele precisa se sentir acolhido para que ele possa, junto a você, com a confiança em você como profissional, abraçar este processo de recuperação e de melhora. Caso contrário, por melhor que seja o seu protocolo, ele não vai funcionar, porque você não consegue acessar esse paciente. Então, o aspecto psicológico aí é muito importante, de acolhimento, porque nesses casos o exercício tecnicamente nem é tão complexo por conta das dificuldades próprias de um paciente com esse corpo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí o conceito, em poucas palavras, de como é lidar com pacientes superobesos. Ótimo, acho que isso daí, no fundo, é uma discussão inteira aí, né? A gente tem como passar Claro, aqui um isso bom abre tempo passando a um outro perfil de paciente, eu só quis introduzir isso daqui Claro, para porque são mostrar menos que, na frequentes, mas verdade, é um existem, outro né? perfil. A gente tem esse super obeso, tem aquela pessoa na menopausa, tem o ex-atleta, enfim. Sem dúvida. É saber perder peso, não pode ter um... Quando você pega aquela receita, olha, para perder peso você precisa isso, alguma coisa está errada, né? Não, sem dúvida. E depois eu acho que por muito tempo nós fizemos uma conta rasa daquilo que se come, aquilo que se gasta. Se der positivo, você engorda; se der negativo, você emagrece. Se você engorda porque você é guloso, se você engorda porque você é preguiçoso. E, na verdade, não é nada disso. Esse problema é muito mais complexo, muito mais profundo do que isso. E isso tem causado pessoas entristecidas, isso tem machucado muita gente e tem dificultado o processo de reabilitação pelo mau entendimento do processo, né? Ótimo. A última pergunta que eu quero te fazer, Clóvis, é em relação a medicamentos para perda de peso. Então, esses medicamentos têm sido cada vez mais utilizados, né? Existem diferentes tipos de medicamentos, mas especialmente o que tem ganhado espaço são medicamentos que vão reduzir o apetite de alguma forma, né? Claro. Reduzindo a motilidade, diminuindo o esvaziamento gástrico. Isso afeta de alguma forma a prática da atividade física? Olha, diretamente não. Diretamente não. Há décadas existem, junto com a nossa explosão da obesidade nas últimas 4 ou 5 décadas, a indústria farmacêutica desenvolveu inúmeras fórmulas de fazer o paciente perder peso, né? Desde associando a ansiedade com ansiolíticos, enfim, remédios de diminuição de apetite propriamente por outros canais. E, ultimamente, a gente tem aí os hormonais, né? A sinalização hormonal, desde o primeiro Victoza, à base de liraglutida, que causava, como você bem descreveu, lentificação do esvaziamento gástrico, uma sensação de saciedade. E agora com os mais modernos, aí o Ozempic, né, que fez tanto sucesso, causou uma corrida aí às farmácias das pessoas e tal, porque são remédios que efetivamente funcionam. Originalmente não são remédios para emagrecer, são remédios para tratar diabetes. Hoje até estão adaptados, desenvolvidos ao emagrecimento, foram adequados. Mas a minha questão
Primeiro que eles não são um remédio que se possa usar para o resto da vida, que estou invadindo até a área farmacêutica, a área médica, mas não se deve usar isso por longo prazo. E a segunda questão é que, invariavelmente, esses remédios, por causar lentificação do esvaziamento gástrico, causar uma sensação de saciedade até indevida, dissociada da alimentação, eles causam mal-estar. Então, não é comum você ter um paciente nauseado, você ter um paciente com dor de cabeça, você ter um paciente indisposto, com alimentação desorganizada, porque a aplicação desses remédios pode ocasionar isso. Então, isso dificulta um pouco o treinamento, porque o paciente vem um pouco mais indisposto para você. É claro que ele vem motivado, porque uma vez que eu estou tomando remédio, agora eu preciso colaborar e fazer minha parte, então eu venho fazer ginástica, mas não é muito raro você ter pacientes se sentindo mal. E isso eu não vejo como uma boa solução. Então, é claro que precisa ser avaliado caso a caso, medicamento a medicamento, ser conversado com endocrinologistas e médicos do aparelho digestivo. Mas o fato é que isso tem acontecido, os pacientes vêm menos dispostos. E com muita frequência, quando abandonam o remédio, abandonam a atividade física e voltam a ganhar peso, e esse ciclo se estabelece. Então, na verdade, eu não vejo como o santo graal, como a solução de todos os problemas esse medicamento. Mas, obviamente, isso tem que ser julgado caso a caso, paciente a paciente, cada um tem a sua história, a sua necessidade. Ótimo. Clóvis, acho que deu para entender bem aqui as bases gerais de como montar um treino para um paciente que está buscando a perda de peso, né? Na verdade, a gente vê que vai muito além de regras pré-estabelecidas, Sem é uma dúvida. coisa que é preciso entender cada pessoa, né? Mas, de fato, a preparação física, o exercício é uma parte central, não só para a saúde física, mas até para a saúde mental dessas pessoas que estão, às vezes, por exemplo, deixando de. São pessoas muitas vezes que têm um apego muito grande com a alimentação e que está deixando aquilo, às vezes, de ter prazer com aquilo e que precisam de uma outra coisa para buscar prazer. E a atividade física, Claro, muitas vezes, é essa coisa, né? sem dúvida. Então, queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões, que foi muito bom aqui até aqui. Imagina, João, um prazer imenso poder falar sobre treinamento, falar sobre saúde e debater aspectos que podem melhorar a qualidade de vida e a forma das pessoas entenderem o treinamento físico. Isso, para mim, é uma grande satisfação e eu lhe agradeço o espaço e a oportunidade. Obrigado mais uma vez, Clóvis. Um forte abraço.